O vinho que Jesus tomava tinha álcool ou não tinha álcool? O vinho a que a Bíblia se refere, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, era um vinho alcoolizado ou não? Era um vinho verdadeiro, alcoolizado, ou era um suco de uva? Ou era apenas o mosto da uva? Isso é o que nós vamos ver logo após a vinheta. Há um grande questionamento a respeito do vinho bíblico. Muitos pastores e muitos teólogos afirmam que o vinho a que a Bíblia se refere não era um vinho alcoolizado, era sim o suco de uva, era o mosto da uva. Para esses pastores, para esses teólogos, a Bíblia não se refere a um vinho alcoolizado. E para tentar justificar isso, um teólogo, que é teólogo, é doutor em teologia e também é doutor em arqueologia, que é o Dr. Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, ele usa o argumento de que, no Antigo Testamento, usar a palavra vinho, que em hebraico é yain, e ela poderia ser usada tanto como vinho como mosto. E por isso daí a confusão. Mas, amados, essa argumentação não faz sentido e não tem a menor coerência. E isso nós vamos ver hoje dentro do contexto bíblico. Nós não vamos ficar presos aqui ao nosso achismo pessoal. Nós vamos analisar isso dentro do contexto bíblico para que nós possamos chegar à verdade. Chegar à verdade. Esse teólogo, inclusive, ele diz que Jesus, quando transformou a água em vinho, lá nas bodas de Caná, não foi em vinho alcoolizado que Jesus transformou, foi em suco de uva. Amados, não conseguimos encontrar nenhum respaldo para essa afirmação do nosso amado irmão que fez essa colocação e tentou argumentar com essas palavras. Vamos analisar então o contexto bíblico para que nós cheguemos à verdade, ok? Vamos lá então. Vamos começar com com as palavras em hebraico e com os textos em hebraico. Vamos pegar alguns textos bíblicos em hebraico, porque são muitos, não dá para pegar todos, e depois nós vamos pegar alguns textos bíblicos em grego. E nós vamos analisar esses textos para chegarmos à verdade. Vamos então ao primeiro fato. A palavra hebraica Yain escreve-se assim em hebraico, e aqui é a transliteração para o nosso alfabeto, para que nós consigamos ler o que está escrito aqui. A palavra Yain em hebraico, ela significa vinho. Vinho normal, vinho alcoolizado, não é mosto. Ela significa vinho. Em Gênesis 9, 21, nós já encontramos Noé se embriagando. Veja bem o que diz Gênesis 9, 21. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Noé fez um vinho da sua uva que ele plantou, e tomou desse vinho e embebedou-se. Para que ele se embebedasse, era preciso que esse vinho tivesse álcool. Este vinho, em hebraico, Yain, que é vinho mesmo. Em Salmo 104,15, nós encontramos o salmista dizendo o seguinte: e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então, em Salmos 104,15, nós encontramos a palavra Yain, a palavra hebraica Yain, que é vinho, e dizendo que o vinho alegra o coração. Por quê? Porque uma dose pequena de álcool, o álcool do vinho, quando nós tomamos o vinho, nós nos sentimos revigorados, nós nos sentimos alegres. Aquela tristeza que está no nosso coração, muitas vezes nós estamos ali nostálgico, acabrunhado, com o coração contristado.
nós tomamos um pouquinho de vinho, isso nos faz bem e nos traz uma alegria que nos faz esquecer dos problemas que estamos vivendo. E o salmista, já lá no Antigo Testamento, ele usa para dizer que o vinho alegra o coração. Se eu tomar um suco de uva, não acontece nada, só é gostoso, né? É saboroso, é um refrigerante, é um líquido gostoso para ser ingerido e também benéfico para o organismo. Então o suco de uva, que é o mosto, ele não vai me alegrar em nada, ele não vai transformar em nada os meus sentidos. Mas o vinho, que contém álcool, esse sim vai, numa dose pequena, vai alegrar o meu coração, como diz o Salmo 104:15. Provérbios 27 e 28 vem comprovar o que nós estamos falando aqui. O que diz Provérbios 27 e 28? Deem bebida forte aos que estão morrendo, e deem vinho aos amargurados de espírito, para que se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Nós estamos vendo aí o uso da palavra iaim, que é vinho, em Provérbios, para se dar vinho a quem está com o coração triste, a quem está amargurado, a pessoa que está com problemas, com dificuldades financeiras, ela está triste, ela está acabrunhada, ela está amargurada de espírito. Dá um pouco de vinho para ela, para que ela se alegre e já não se lembre da sua pobreza nem da sua tristeza. Está aí que tem que ter álcool, porque se eu tomar só o suco de uva, não vai acontecer nada. Em Isaías 5:11, nós temos o seguinte: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. O vinho, iaim está escrito em hebraico, o vinho os esquente. Então, quando eu tomo vinho, que tem um pouco de álcool, ele vai me esquentar, ele vai me dar um calor. O suco de uva não, ele não altera nada. Eu tomo suco de uva, ele me refrigera, ele me refresca, não ele me vai me esquentar. Mas o vinho sim, por causa do teor alcoólico que ele tem. Muito bem, nós estamos vendo aqui alguns versículos bíblicos que está mostrando no Antigo Testamento que o vinho era, sim, alcoolizado. Esse mesmo teólogo que disse que o vinho era suco de uva, ele disse que tanto faz usar a palavra iaim como vinho, como usar iaim como suco de uva. Ele diz que pode ser usado as duas coisas. Bom, aí eu tenho que fazer uma observação. Realmente, eu posso usar a palavra vinho como mosto e posso usar a palavra mosto como vinho. Mas quando que isso acontece? Quando eu uso uma figura de linguagem chamada metonímia, que consiste em eu usar o efeito pela causa, o produto pela matéria pronta, entendeu? Então, se eu tenho o mosto, que é a matéria-prima para fazer o vinho, e eu tenho o vinho, que é o produto industrializado, eu posso dizer, ó, eu estou com uma taça de mosto, de suco de uva na mão, que é o mosto, eu não tomo bebida alcoólica, então eu estou com uma taça de suco de uva na mão, e eu digo para alguém, bom, agora vocês me dão licença que eu vou tomar o meu vinho. E eu estou com suco de uva, então eu estou com mosto. Eu estou usando uma figura de linguagem, eu estou usando a matéria-prima no lugar do produto industrializado. Uma outra forma de eu usar a palavra mosto como vinho é se eu usar uma outra figura de linguagem chamada eufemismo, que consiste em minimizar o choque, a questão, o impacto da palavra. Por exemplo, um exemplo aqui. Se eu vou dizer para uma pessoa, olha, o seu parente lá morreu. Mas eu não quero chegar e dar essa notícia para ele, ó, seu parente morreu. Então eu uso uma forma mais suave de dar a notícia para ele. Eu digo, olha, fica tranquilo, não se esquenta não, tal.
porque o seu parente passou dessa para melhor. Então, veja bem que eu estou dizendo que ele morreu, ele passou dessa para melhor, ele morreu, mas de uma forma mais suavizada. Isso é uma figura de linguagem que se chama eufemismo e que eu estou usando. Então, esta mesma figura de linguagem foi usada em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos 2:13, quando a descida do Espírito Santo, os discípulos começaram a falar em línguas estranhas, 12 discípulos falando ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, aquele burburinho, aquele barulho. Algumas pessoas que estavam também cheias do Espírito Santo ouviam eles falarem nas suas próprias línguas. Eles entendiam nas suas línguas todo aquele burburinho que estava sendo falado ali. Mas tinha outros que o Espírito Santo não estava agindo neles e que eles não tinham esse entendimento. Então eles viam aquilo e achavam aquilo lá uma palhaçada. Eles achavam aquilo lá uma zoeira sem fim, eles não entendiam nada. Então o que eles dizem? Para desprezar, para menosprezar aquela situação, eles dizem que aqueles elementos estavam cheios de mosto. Estavam cheios de mosto. É o que isso diz lá. O que eles querem dizer? Eles estão embriagados, eles estão cheios de mosto. Mas mosto não embriaga, o mosto é o suco de uva antes da fermentação, ele não tem álcool, ele não embriaga. Ele está usando mosto no lugar de vinho. Para não dizer que eles estão cheios de vinho e por isso estão bêbados, então eles dizem, eles estão cheios de mosto. Uma forma suave de dizer que os camaradas estavam embriagados. Aí nós temos um eufemismo. E temos também a metonímia, porque está tomando o efeito pela causa para minimizar o impacto. Podemos aí avaliar as duas figuras no mesmo contexto. Então, isto sim é o uso, mas como figura de linguagem, não que uma coisa é a outra. Vinho é vinho e mosto é mosto. Nós vimos até aqui em hebraico os vinhos, né? Usado iaim como vinho. Agora vamos ver alguns textos também em hebraico que vai usar mosto. A palavra para mosto em hebraico não é iaim. A palavra para mosto em hebraico é tirosh. Tirosh, né? Isso aqui lido daqui para lá, o hebraico a gente lê daqui para da direita para a esquerda. Então, tirosh. Isto é mosto. Em Gênesis 27 e 28, nós temos lá: assim, pois, Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra e da abundância de trigo e de mosto. Assim Deus te dê todas as bênçãos, né? Gordura da terra, abundância de trigo e abundância de mosto. Ele está dizendo que dê abundância de suco de uva. Quer dizer, tem a uva para fazer o suco. Por quê? Quando eu tenho o mosto, eu tenho a matéria-prima. Ela tanto pode me servir como um refrigerante, como um refresco, como um suco benéfico que me faz bem e não tira o uso da minha razão. Eu posso tomar à vontade que eu não vou perder o uso da razão, né? E também do mosto eu posso fazer o vinho que alegra o coração. É aquele que dá uma certa alegria quando eu tomo, me faz bem também, me aquece no momento de frio, tira a minha tristeza, desde que eu tome ele de forma moderada. Agora, se eu ceder, eu vou entrar na embriaguez, eu vou entrar no ridículo, eu vou perder o uso da razão, mesmo com o vinho, porque o excesso vai me conduzir à perda da razão, né? E eu vou ficar um indivíduo inconsequente. Então, isso que nós precisamos perceber. Ainda no Antigo Testamento, em Deuteronômio 18:14, nós temos lá: dar-lhe-ás primícias do teu grão e do teu mosto e do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Então, olha bem, dar-lhe-ás da primícia do teu grão, do teu mosto e do teu azeite. Então, quer dizer, você tem uma grande quantidade de mosto, você vai dar dessas primícias. Essa é a oferta que será feita, né, dentro do contexto de Deuteronômio 18:14. Em Isaías 65:8, nós temos lá: assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem,
não os desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, que não os destrua a todos. Então, num cacho de uva tem mosto, quer dizer, tem o suco. E isto é bênção. É bênção, porque ele faz bem como uva, ele faz bem como suco e ele faz bem como vinho, né? O mosto faz bem, o vinho faz bem, então tudo é bênção dentro do mosto. Vemos aí, meus queridos, que dentro deste contexto temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos no Antigo Testamento, colocando a diferença do vinho e do mosto. Logo, essa questão do nosso amado teólogo dizer que Yain e Tirosh é a mesma coisa e que pode ser usado um pelo outro, é como nós já vimos, só como figura de linguagem, quando eu tento minimizar. Tem um exemplo nosso aqui em português de uma bebida nossa aqui, da bebida brasileira, que é a cachaça, né? E que ela é feita do caldo da cana, que é chamado de garapa. Muitas vezes eu vejo um indivíduo embriagado, tomou muita cachaça e está embriagado. E para não dizer, ó, o cara tá cheio de cachaça, não ficar uma coisa assim agressiva, eu digo, ó, ele tá cheio de garapa. Então, tá vendo? É uma metonímia e é um eufemismo. Metonímia porque eu estou tomando a matéria-prima no lugar do produto industrializado e eufemismo porque eu estou usando isso como uma forma de suavizar o impacto das palavras. Entendido? Bom, aqui nós temos toda essa visão em grego, em hebraico. Vamos ver agora em grego para que nós possamos entender isso dentro do Novo Testamento, dentro daquilo que nós cristãos estamos mais presos, né? Então, vamos lá. A palavra vinho em grego, a palavra yain em hebraico, corresponde ao grego com uma palavra oinos. Assim é escrito em grego, assim é escrito em português. Oinos, que significa vinho. Em João 2:9, nós temos exatamente aqui o milagre das bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. E o que diz ali? Vamos ver. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre de sala ao esposo. Então, nós observamos aqui que nós temos o que? Água transformada em vinho. Água transformada em vinho. E qual é a palavra que é usada aqui no grego para expressar este vinho? Ela é usada gleikos ou ela é usada oinos? Ela é usada oinos. No grego não está gleikos, está oinos, que significa vinho e que corresponde ao yain hebraico. Então Jesus Jesus era judeu e falando agora em hebraico, Jesus transformou água em yain, que é vinho alcoolizado, e não em tirosh, que é mosto. Em Romanos 14:21, nós temos lá: bom é não comer carne e nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Nós temos Paulo aqui escrevendo aos Romanos e ele diz que o bom é não comer carne nem beber vinho, onde as pessoas podem tropeçar. Por quê? Porque se eu tomo vinho de uma maneira moderada, vai me alegrar, vai me fazer bem, tudo bem. Mas se eu excedo na quantidade, eu perco o uso da razão e começo a fazer besteira, fazer palhaçada, a tomar atitudes reprováveis, muitas vezes no excesso de alegria e muitas vezes na agressividade. Então, quando eu fico embriagado, eu parto ou para o extremo da agressividade ou para o extremo do excesso de alegria, o que as duas coisas não são boas. Então, isso vai fazer outro irmão, vendo a minha atitude de crente,
daquela posição, ele vai se escandalizar disso. E muitas vezes ele pode até se afastar de mim porque ele não quer compartilhar isso comigo. Por isso escandaliza o meu irmão. Então eu tenho que evitar. Por isso Paulo diz, bom é não comer carne e nem beber vinho. Porque se você não bebe o vinho, você não corre o risco de estar embriagado e se sujeitando a essas situações, né? E depois nós temos lá, como nós já vimos, Atos dos Apóstolos, temos ainda Efésios 5,18. Em Efésios 5,18, Paulo diz o seguinte, e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo, não vos embriagueis com oinos, que é o mesmo usado em João e o mesmo usado em Romanos. Não vos embriagueis com oinos. Ora, mosto não embriaga, ele não tem álcool, ele não foi fermentado. Agora, oinos embriaga. E Paulo está dizendo, não vos embriagueis com oinos, né? Bom mesmo é não comer carne nem tomar oinos. Em João, quando o mestre Sala viu a água transformada em oinos, olha, vinho, todo o tempo vinho, alcoolizado. Agora, quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, aí nós temos, né? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Aí a palavra usada não é oinos, é gleikos, né? Então, aí a palavra é usada para mosto no grego. No hebraico é tirosh, mas no grego é gleikos. Então nós temos Atos 2:3, a palavra mosto diferenciando de vinho. E como o nosso amigo, amado, irmão, teólogo, que falou que pode-se usar iaim, tanto como vinho, como mosto, como suco de uva, e inclusive ele cita aqui em Isaías, que eu não sei onde ele achou isso, porque eu já procurei esse texto na Bíblia de todos os jeitos, já usei Bíblias de todas as versões, inclusive a Bíblia em hebraico, já usei o Novo Testamento em grego, mas ele cita que é no texto de Isaías, então tem que achar no hebraico mesmo. Mas eu procurei em tudo, para ver se eu achava. Ele diz que, lá em Isaías, Deus promete que vai poder dar vinho, que as pessoas vão poder dar vinho para as crianças de peito. Eu não achei esse texto. Não sei aonde é que está. Posso ter passado por cima, posso ter sido falho, admito essa possibilidade, mas dentro da minha convicção, não existe isso na Bíblia. Eu não sei aonde esse amado encontrou isso, mas ele falou, né, que podia ser iaim e tirosh podia ser usado, né, uma coisa como a outra. E não é. E nós observamos isso aqui, ó. Ele fala que em Isaías tem isso, ó. Isaías 5:11, usando iaim. Isaías 65:8, usando mosto. O próprio profeta Isaías faz a diferenciação entre oinos, entre iaim e tirosh. Ele diferencia vinho de mosto. Então, como é que ele ia dizer que podia dar vinho para criança de peito? Ninguém dá vinho alcoolizado para criança de peito. Poderia dar o mosto, mas nem isso consta na Bíblia. Eu não sei de onde esse amado tirou isso. Bom, queridos, era isso que eu queria trazer para vocês. Desmistificar esta ideia de que o vinho da Bíblia é um vinho sem álcool, é suco de uva. Não, não é. O vinho da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é vinho alcoolizado. Quando se refere a vinho, é vinho alcoolizado. Em hebraico, iaim, e em grego, oinos. Quando a Bíblia quer se referir ao suco de uva, ao mosto, em hebraico ela usa tirosh e em grego ela usa gleikos, né? Então, gleikos. Então, não temos por que questionar mais isso. Tenhamos aí a certeza de que todo o contexto bíblico nos mostra que é vinho alcoolizado. Portanto, quem prega diferente disso, quem fica aí pregando que é suco de uva, está pregando heresias, ok? A você que me ouviu até aqui, eu quero rogar de Deus, dos altos céus, bênçãos abundantes sobre a sua vida, que Deus esteja abençoando, derramando luz do Espírito Santo com abundância sobre a sua vida, para que você saiba
a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que a luz do Espírito Santo seja o condutor da sua vida. Que assim seja.